Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo o mapa do Brasil. De forma inicial, eu quero colocar para os senhores um mapa que mostra os pontos extremos do Brasil. A nascente do rio Ailã, Arroio Chuí, nascente do rio Moa, Ponta do Seixas, aproximadamente 4.000 quilômetros norte e sul, um pouquinho mais de 4.000 quilômetros norte e sul, leste, oeste. Dentro desse mesmo pensamento, eu gostaria de pontuar com os senhores sobre a localização geográfica do Brasil. Se nós partirmos do pressuposto do meridiano de Greenwich e da linha do Equador, se nós dividirmos entre leste e oeste, então hemisfério oriental e hemisfério ocidental, o Brasil ficaria no hemisfério ocidental. Então, se entendermos a divisão a partir do meridiano de Greenwich, hemisfério oriental e hemisfério ocidental, o Brasil ficaria no hemisfério ocidental. Da mesma maneira, se entendermos que podemos dividir em norte e sul, se trabalharmos dentro desse pensamento da localização geográfica em hemisfério norte e hemisfério sul, hemisfério norte, também denominado de setentrional, e hemisfério sul, denominado de meridional, a grande maioria do Brasil, a grande parte do Brasil ficaria no hemisfério meridional, no sul, e uma pequena parte do Brasil no hemisfério norte setentrional. Do mesmo modo, trabalhando a localização geográfica, esse mapa do Brasil, nós podemos observar que, entendendo a linha do Equador como nosso divisor, como nosso marco, a grande maioria do Brasil fica nesta parte do sul, abaixo da linha do Equador, mas nesta zona intertropical. Então, uma parte do Brasil fica no norte, acima da linha do Equador, mas dentro desta zona intertropical, só que temos uma parte do Brasil que fica na zona temperada sul. Isso vai atuar de forma direta, influenciando no clima e tempo. Ainda dando sequência a esse pensamento do mapa do Brasil, da localização do Brasil, mostramos o mapa da América do Sul, um mapa político, onde podemos observar essa expressividade do Brasil dentro da América do Sul. Ainda dentro desse pensamento, observamos a divisão político-administrativa do Brasil. O Brasil é dividido em 27 unidades. A Constituição de 1988 diz que o Brasil propõe essa composição do Brasil em 27 unidades, 26 estados e um Distrito Federal, aonde se localiza a sede do governo federal, Brasília. As diferentes formas de dividir o Brasil, então eu coloquei para os senhores 3 divisões. A primeira, segundo a visão do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele divide o Brasil em 5 grandes unidades: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Da mesma maneira, mas uma outra forma de compreensão, Pedro Pinchas Geiger divide o Brasil não em 5 unidades, mas sim em 3 unidades. Ele entende que o Brasil deveria ser dividido na região amazônica, Amazônia. Ele entende que o Brasil deveria ser dividido na região nordeste e na região centro-sul. Dentro deste mesmo pensamento, agora o nosso famoso geógrafo Milton Santos, ele divide o Brasil não em 5, como o IBGE, não em 3, como o Pedro, mas sim em 4 grandes unidades. Ele trabalha com o pensamento da região amazônica, ele trabalha com o pensamento da região nordeste, a região centro-oeste, e ele agrega a região sudeste e sul e a denomina de região concentrada. Se os senhores me permitem, gostaria de fazer um exercício para fixação
desse conteúdo que nós estamos abordando, do mapa do Brasil, mas de forma inicial eu gostaria de olhar com os senhores de uma forma frontal um mapa mundi, onde nós temos aqui como ponto zero, certo? Meridiano de Greenwich, dividindo o mapa na região leste e na região oeste. Então, meridiano de Greenwich, dividindo o mapa em região leste e região oeste. Então, entendemos que o Brasil está na região oeste. E como marco zero para a linha do Equador para dividir o mapa em região norte e região sul. Então, a linha do Equador dividindo o mapa em região norte e região sul. Podemos observar agora, eu pincei o Brasil do mapa mundi e trouxe para os senhores para facilitar essa compreensão. Então, os senhores vão observar que nós dividimos aqui em paralelos, norte e sul, paralelos, norte e sul, e meridianos do leste para o oeste. Por exemplo, aqui na região nordeste, teríamos, quando observamos os paralelos, sul, então linha do Equador, sul, aproximadamente 7 a 8 graus, sul. E se observarmos quanto aos meridianos, por exemplo aqui, observaríamos aproximadamente 34, 35, 36 graus quando se diz respeito aos meridianos. Da mesma forma, se observássemos aqui a região, por exemplo, do Chuí, estaríamos observando aqui, então, linha do Equador, região sul, aproximadamente 30, 31, 32, 33 graus sul. E se observássemos nos meridianos, estaríamos falando lá de 52, 53 graus a oeste, quando falamos de meridianos. Então vamos lá, a proposta da pergunta é assim. Observe o mapa e a tabela a seguir, que destacam as coordenadas geográficas dos pontos extremos do território continental brasileiro. Então temos aqui um mapa, já tomei a liberdade de expor para os senhores algumas coordenadas. Então aqui temos Monte Caburaí, Arroio Chuí, Serra da Contamã e a Ponta dos Seixas. Como nós já observamos no mapa, vamos voltar 2 slides atrás, os senhores vão observar que, por exemplo, aqui na Ponta dos Seixas, nós estaríamos falando aqui entre 7 a 8 graus, quando falamos de paralelo, e quando falamos de meridiano, estaríamos falando aqui de 35, 36 graus. Se pegássemos aqui a região sul, a região do Arroio do Chuí, estaríamos falando aproximadamente aqui de 32, 31, 32, 33 graus, quando se diz respeito aos paralelos, e quando se diz respeito aos meridianos, estaremos falando de 52, 53. Então, dando sequência, vamos observar o quê? Se tivermos observando aqui as opções que nós temos, 1, 2, 3 e 4, vamos observar então aqui, por exemplo, a Ponta dos Seixas, como já pontuamos, ela está aqui em torno de 7, quando se diz respeito ao paralelo, certo? Sul, e mais ou menos entre 34 e 35, quando se diz respeito ao meridiano. E no item de número 3, como já pontuamos, o Arroio do Chuí estaria mais ou menos entre 33, 34 aqui a nível de paralelo e 53 quando se diz respeito ao meridiano. Avançamos então para observar as respostas. Com base na observação do mapa e nos conhecimentos que você tem sobre a localização geográfica do Brasil e os pontos extremos destacados na tabela, os números 2 e 3 são, respectivamente, vamos voltar lá então para observar, os itens 2 e 3, 7 e 34, 7 e 34, item 3, 33 e 53, nós teríamos então Ponta dos Seixas e Arroio do Chuí. Vamos voltar na resposta. Então a resposta A, Ponta dos Seixas e Serra da Contamana. B, Oiapoque e Ponta dos Seixas. C, Ponta dos Seixas e Arroio do Chuí. D, Oiapoque e Serra da Contamana.
Letra E, Serra do Caburaí e Arroio do Chuí. Creio que a resposta certa é a letra C, vamos verificar. Resposta certa é a letra C, Ponta Seixas e Arroio Chuí. Muito obrigado, Deus abençoe e até mais.